Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos análise de um tema muito relevante, qual seja o tempo dos atos processuais. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos, eu lembro que esse vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Bem, dito isto, vamos ao enfrentamento do conjunto de aspectos que essa matéria compreende. E o primeiro deles está no artigo 212 do CPC, que define os dias e os horários para a prática de atos processuais considerados externos, assim entendidos aqueles a serem efetivados fora da repartição pública do fórum e do tribunal. A propósito, o Código estabelece o seguinte: os atos processuais serão praticados no dia em que houver expediente forense, das 6 às 20 horas. Horário este, aliás, que objetiva a preservação da intimidade das pessoas. Entenderam? Bem, mas essa regra comporta algumas ressalvas feitas pelo próprio Código de Processo Civil. Vamos a uma delas? Notem só. Há determinados atos processuais que, iniciados antes das 20 horas, podem ser concluídos após o referido horário, em duas situações. A saber, primeiro, quando o adiamento dele puder resultar prejuízo para a própria diligência. Segunda, quando o adiamento do ato processual puder resultar grave dano. Vamos a um exemplo para nós entendermos melhor essas ressalvas. Imaginem vocês que um oficial da justiça saia em diligência para efetivar o arresto de bens do devedor e que ele inicie a constrição de bens móveis antes das 20 horas, mas que ele não consiga concluí-la até o referido horário. Se houver risco de desvio, dissipação ou ocultação de bens, o oficial de justiça não só pode, como deve, prosseguir com a sua diligência e efetivar o arresto mesmo após as 20 horas. Entenderam o assunto? Bem, por sua vez, o Código também contém regras especiais para 3 atos processuais, a saber, as citações, as intimações e as penhoras. Haja vista que esses atos processuais podem ser praticados independentemente de autorização judicial, no período das férias, durante os feriados, fora dos mencionados horários nos dias úteis, observada, entretanto, a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. E o que isso significa? Que esses atos processuais, quando dependerem do ingresso na casa do indivíduo, precisam conter previamente com a autorização do juiz. Afinal, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, considera a casa o asilo inviolável do sujeito. Foi claro? Bem, esclarecidas essas ressalvas, vamos compreender agora o horário do peticionamento em processos que tramitam em autos físicos e em processos que se desenvolvem em autos eletrônicos. Mas vamos fazê-lo separadamente. Nos processos que tramitam em autos físicos, os peticionamentos devem ser realizados apenas nos dias em que houver expediente forense e dentro do horário de funcionamento do respectivo fórum ou tribunal. A propósito, estes assuntos sempre figurarão da Lei de Organização Judiciária
local. Compreenderam? Aliás, se cada Estado possui competência constitucional para organizar e estruturar sua própria justiça, fica claro que cada Estado possui a sua própria lei de organização judiciária, de modo que nós precisamos conhecer previamente essa legislação para podermos peticionar tempestivamente nas justiças de diferentes estados. Compreenderam? Bem, os peticionamentos em processos que tramitam em autos eletrônicos possuem regras bastante diferentes e que não estão atreladas ao horário de funcionamento de fóruns e tribunais. Isso porque o CPC prevê que esses peticionamentos em processos que tramitam em autos eletrônicos podem ser realizados a qualquer hora, até a 24ª hora do último dia do prazo processual. E ainda assim, o peticionamento será considerado tempestivo. Isto porque os processos que tramitam em autos eletrônicos são dotados de uma tecnologia que nos permitem peticionamentos a qualquer momento, em qualquer horário, respeitado, entretanto, o último dia do prazo processual, em que nós podemos peticionar até a 24ª hora. Ok? Mas aqui nós precisamos fazer uma ressalva importante. E qual é ela? Quando formos peticionar em processos que tramitam em autos eletrônicos, nós devemos observar o horário vigente no juízo perante o qual iremos peticionar. Isso porque no Brasil existem 4 fusos e, portanto, pode haver uma diferença de até 4 horas entre o local em que o peticionário se encontra e o local do juízo perante o qual ele precisa apresentar sua petição. Por isso, sempre devemos respeitar, para efeito de tempestividade do ato processual, o horário em vigor no juízo perante o qual a nossa petição será apresentada. Fui claro? Bem, o que nós precisamos entender agora é uma vedação que existe no CPC para a prática de atos processuais. E o que ele prevê a respeito desse assunto? O Código estabelece que não serão praticados atos processuais no período das férias forenses e durante os feriados. Antes de nós conhecermos, entretanto, as ressalvas a essa regra, ou melhor, as exceções a ela, precisamos aqui fazer observações relacionadas aos feriados forenses e às férias. E quais são essas observações? O artigo 93, inciso 12 da Constituição Federal, prevê que não existirão férias forenses nos juízes de primeira instância e nos tribunais do segundo grau. Vale dizer, nos tribunais locais. Assim, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, bem como os tribunais regionais federais. A Constituição Federal só permite férias forenses no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, não naqueles órgãos jurisdicionais hierarquicamente inferiores a esses 2 tribunais. Compreenderam? Bem, por sua vez, eu pergunto, quais dias são considerados feriados para efeitos processuais, ou melhor, feriados forenses? Eles são 4 e nós precisamos memorizar. Primeiro, aqueles que estiverem previstos na legislação. Segundo, os sábados. Terceiro, os domingos. E em quarto lugar, os dias em que não houver expediente forense. Portanto, em regra, nas férias forenses perante o STJ e o STF e nos feriados, não serão praticados atos processuais. Pelo menos, como disse, em regra. E essa regra possui exceções. Tudo porque o CPC
permite a prática de citações, intimações, penhoras e tutelas de urgência, quer durante o período das férias forenses, quer durante os feriados. Aliás, quais são mesmo as tutelas de urgência previstas no CPC? Vejam, elas são duas: as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas, ambas invariavelmente ligadas a um elemento que nós denominamos periculum in mora. As tutelas de evidência, por sua vez, embora pertençam ao gênero das tutelas provisórias, não são fundamentadas no periculum in mora e, por isso, não são tutelas de urgência. Logo, elas não podem ser efetivadas no período das férias forenses perante o STJ e o STF, nem durante os feriados para efeitos processuais. Compreenderam? Bem, mas aí vem a próxima pergunta. Quais são os processos e atos processuais que podem ser praticados no período das férias forenses, né, que podem, portanto, se desenvolver durante esses períodos? Vejam, eles são 5. Em primeiro lugar, os procedimentos de jurisdição voluntária, assim entendidos aqueles em que não existe litígio a ser resolvido pelo Poder Judiciário. Em segundo lugar, também podem ser praticados atos de conservação de direitos, dentre os quais estão, como meros exemplos, as notificações e as interpelações judiciais. Em terceiro lugar, todos os processos originários de ações de alimentos tramitam, inclusive, durante as férias forenses. Afinal, neles, invariavelmente existe um componente de urgência sempre presente. Em quarto lugar, os atos de nomeação e de remoção de tutores e curadores também podem ser praticados durante as férias forenses ou mesmo em feriados. Legal? E em quinto lugar, também tramitam todos os processos que estiverem previstos em lei para desenvolvimento durante esses períodos. Legal? Bem, para o vídeo de hoje, eram essas as informações que eu precisava transmitir a vocês, no tocante ao tempo dos atos processuais. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, e se gostaram, podem deixar aí o seu like, e nós voltaremos em breve com o próximo vídeo, agora comentando o lugar dos atos processuais. Obrigado pela companhia e pela atenção. Esperem aí o próximo vídeo.